irmãs, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Mais um dia de ciclo de oração. Mais um dia que o Senhor nos concede para estar aqui na presença dEle. Glória a Jesus. Como é bom, né, a gente reunir, né, para estar orando, buscando ao Senhor, falando com o Senhor, né? Através desse constante, assim, que a gente vem todo dia, a gente parece que vai aumentando a confiança, né? A gente vai aumentando, assim, aquela confiança no Senhor, que Ele vai resolver, que Ele pode resolver. Bendito é o nome de Jesus. Graças a Deus que o Senhor nos despertou para estarmos na presença dEle. Não há outro lugar no mundo melhor do que esse que nós estamos. É verdade, Senhor. Louvado seja Deus que é na presença de Deus. A irmã Goiaci, né, pediu para a gente estar comentando aqui. Eu já quero deixar o espaço aberto, né, que as irmãs, que às vezes a gente tem um raciocínio e aí a irmã lá tem um raciocínio, você pode ficar à vontade, né, para estar comentando também, porque às vezes o seu comentário abre mais, né, a nossa mente, o nosso entendimento. Não tem problema, viu, irmãs? Glória a Deus. O texto aqui, ele fala sobre Gideão e seus 300, ou seja, os 300 de Gideão, aqueles 300 homens, né, que foi selecionado por Deus. Amém. Glória a Jesus. Nós vemos aqui, irmãs, nós já temos visto aqui que Deus é Deus de estratégia. Nós estamos vendo aqui no livro de Juízes o quanto Deus é Deus de estratégia. Amém. E mais uma estratégia das boas aqui, nós estamos vendo aqui quando Deus foi selecionar aquelas pessoas que Ele queria que estivesse ali. Ou seja, aquelas pessoas que Ele olhando lá, Ele pôde ver, esse aqui pode lutar pelo meu povo. Esse aqui, aquele pode lutar pelo meu povo. Então, eu assim, quando estava lendo, a irmã Goiaci, eu estava orando e ela falou, e eu já comecei a pensar, irmãos, louvado seja Deus, como às vezes no nosso meio, no dia a dia, no trabalho da igreja, a gente olha assim e olha para a pessoa assim, mas por que aquela pessoa não faz, né? Por que aquela pessoa não tem a responsabilidade? Porque isso vem na nossa cabeça, né? Mas aqui, olhando aqui, nesse Gideão aqui, nessa escolha que Deus fez para Gideão, a gente vê que não é todos, não é assim, Deus não leva na rede assim de arrasto, não. Ele tem as estratégias, ele tem a maneira de escolher. Glória a Deus. E ali nós vemos aqui que foi escolhido a dedo aqueles homens que iriam fazer aquela guerra, que iriam enfrentar aquele povo. Nós vimos aqui que os midianitas, só os camelos, aqui fala que os camelos dele eram como areia da praia. Imagina o tanto de gente que não tinha naquele vale. Imagina o tanto de homens guerreiros, porque os midianitas eram homens guerreiros. Eles não vieram enfrentar Israel despreparados, não. Eles vieram enfrentar Israel, foi com todo o preparo que eles podiam ter. E ali, né, eles estavam acampados só esperando o momento de acabar com o povo de Israel. Mas como Deus é Deus de estratégia, louvado seja Deus, irmãs, Deus não nos deixa, irmãs, Deus não nos deixa abandonados. Eu creio que ali, Gideão, eu creio que ele, por muitas vezes, ele ficou preocupado, porque, eu não sei aqui, mais para trás, eu não acompanhei a leitura, mas eu acredito que aquele povo era 2 exércitos ali, amalequitas, medianitas, né, que estava falando aqui, eles eram muito mais do que o povo de Israel. E ele ficava preocupado, como que eu vou fazer? Então Jerubaal, que quer dizer Gideão, se levantou de madrugada, outra coisa que a gente fica pensando, que me chamou a atenção e que me chama sempre a atenção isso aqui. Eu vou falar a verdade, eu sou ruim de madrugada, sabe? Mas assim, eu sempre desperto assim, minha oração é pouca, é poucos minutos, mas eu sempre estou orando na madrugada. Louvado seja Deus. Não dou conta de fazer horas a fios, igual eu vi uma irmã testemunhando que ela ora 2, 3, 4 horas na madrugada. Isso aí eu não consigo, eu tirei o chapéu para ela, né? Ela falou, não, mas a hora que eu ajoelho 1 hora da manhã, quando eu vejo é 3, 4. Falei, irmã, parabéns, porque não dou conta não. Mas assim, sempre, irmãs, na parte da manhã, na madrugada, é a hora que Deus mais ouve, eu creio sim.
Né? Por quê? Porque você não tem barulho de rua, você não tem barulho de menino, você não tem barulho, sabe, de cozinha batendo prato, não tem barulho de nada. É só você e Deus ali. Às vezes seu marido ali suspirando, dormindo, e a gente orando. Louvado seja Deus. E aqui, me chamou aqui, ó, de madrugada, ele não deixou o sol sair, ele não deixou o dia amanhecer. Foi ainda na alva, no romper da alva, ele chamou todo aquele povo, né? De madrugada, e todo o povo que havia com ele se acamparam junto à fonte de Herote, e de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Era um lugar estratégico, era um lugar de guerra, porque devia ser um lugar baixo, né? Sem serra, sem morro, um lugar que eles podiam lutar. Então ali ele foi para esse lugar para enfrentar os medianitas. Ó, e disse o Senhor a Gideão, olha aqui, irmãs, o que o Senhor falou a Gideão? Tem muita gente com você. Eu já vi gente pregar sobre isso, eu achei tão interessante. Não é o tanto de gente que você arrasta com você, não. É a qualidade de gente que vai com você. Mesmo porque os 10 mil, só 300 foram, né? O que abaixou, Exatamente. e lambeu, e o que ajoelhou diante da água. Foi os que Deus tinha preparado para ir. Né? O que Deus tinha escolhido, né? Olha aqui, ainda tem muita gente, Gideão. Eu não quero esse povo todo, não. Por quê, irmãos? No meio da multidão, tem gente de todo jeito. No meio da multidão tem aquele que vai só para espiar, tem aquele que vai para olhar, tem aquele que vai para falar, né, do outro, tem aquele que está sem coragem, mas eu vou porque eles vão, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. No meio da multidão tem muita gente que é assim. Não sei nem porque que eu vim para a igreja hoje. É o da multidão. Não é aquela pessoa que vai de coração aberto, de alma aberta, eu vou adorar, eu vou para a igreja porque eu vou adorar a Deus. Não, tem pessoa que vem para cá por vir. Somente por mim, não vamos para a igreja, vamos, mas ele não sabe o que está fazendo. É aqui nessa multidão aqui, desse tanto de gente que saiu aqui, mais de 20 mil pessoas, tinha, todos praticamente, né? A porcentagem foi mínima de pessoas que realmente eram escolhidas. Ó, e eles desceram. E aqui, ó, no 3, agora pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso, pode voltar para casa. Irmãos, quantos de nós não somos medrosos? Hoje mesmo eu estava orando para Jesus tirar o medo. Eu nem sabia que ia chegar isso aqui. Eu orei, Jesus tira todo o medo. Mas pensa numa mulher medrosa. Não é medo de alma, não é medo de assombração, não. É medo de enfrentar o dia a dia, é medo de enfrentar o amanhã, é medo do que vem amanhã. Às vezes o Jovem fala para mim, vive hoje, deixa que amanhã ele chega. Mas assim, é um medo, o que vai acontecer? Né? Será como? Eu fico tão preocupada, irmãos, tão preocupada com a situação da nossa nação, do nosso país, que eu tenho medo. E assim, a gente não pode ter. Olha aqui o que Deus está falando para nós. O medroso manda embora, aleluia. Glória a Deus. Só fica aquele que confia em Deus, que sabe que Deus vai fazer, aleluia. Glória a Deus. A gente está passando por problema, irmãs, por problema, a gente tem que confiar que Deus vai fazer. Amém. Glória a Jesus, vamos para frente que as horas estão passando. Agora pregou o povo dizendo, quem for medroso e tímido, vire-se, volte-se e retira. Volta, vai lá, vai. Você está medroso? Vai ficar na sua casa quietinho. Para que você está aqui no meio atrapalhando a obra? Né? Louvado seja Deus. Volte e retira-se. Então voltaram do povo 22 mil. Ainda ficou 10 mil. 10 mil pessoas, então era quanto? Né? Se voltou 22, ainda ficou 10, era 30 mil, mais de 30 mil pessoas que estavam ali para lutar. Mas Deus mandou voltar porque Deus sabia que ali no meio tinha uns que iam atrapalhar a guerra. Ia atrapalhar porque na hora que fosse começar a guerra eles iam ficar com medo. Não ia deixar os corajosos lutar. Isso acontece, irmãos. Quantas vezes a pessoa chega e fala, para com isso, desiste. Não, desiste. São os medrosos. Vamos lá. E disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faça descer. Agora aqui que é a hora da escolha. Tinha 10 mil pessoas. Olha a estratégia que Deus deu para Gideão. Faz descer as águas e ali os provarei. E será que daquele que eu disser, esse vai contigo? Ele vai. Aquele que eu disser, esse não vai contigo, esse não vai. Amém. Irmãos, hoje, quantas vezes eu fiquei pensando, meu Deus, às vezes vem Deus fala na mente da gente, Deus mostra pra gente, Deus dá sinal pra gente e a gente não percebe.
Gideão estava ali, ó. Chegava um para beber água, Gideão, Deus falava, esse aqui você não vai. Por quê? Porque o jeito dele tomar a água não era o jeito que Deus queria. Amém. O jeito dele beber água, aqui mais para frente, vai falar, aquele que botar o joelho no chão, de ajoelhar e beber com a boca na água, esse não vai. Porque não está vigilante. Eu já vi gente pegar, porque quem baixa a boca na água não está vendo nada. Pode vir alguma coisa ali, né? E atacar. Ou pode vir até o próprio inimigo. Então, se ele baixou a boca na água, você não vai. E outra, mas é estratégia. Deus é Deus de estratégia. Ele quer você assim, é assim que nós temos que ser. Ele quer você ali, é ali que você vai ficar. Ele quer você fazendo, é ali. Louvado seja Deus, é onde Deus colocar. Glória a Deus. O 5, e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber, qualquer que botar água, eu já falei, né? Qualquer que botar a boca lá na água, esse não vai. Louvado seja Deus, como também todo aquele que abaixar de joelho a beber. Louvado é o nome de Jesus. E foi o número daqueles que, levando a mão à boca, 300 homens. Aqueles homens não sabiam que eles iam beber aquela água e iam ser provados, não. Eles chegou ali na fonte para beber, eles vinham na fila, não sei se era fila ou como é que era, mas Gideão estava ali, olhando. E só Gideão sabia a estratégia que Deus tinha dado para ele, ninguém mais sabia. Só Gideão sabia a estratégia que Deus tinha dado. Aí os homens chegavam, vão tomar água, todo mundo tinha que beber, né? E aí Gideão ia olhando, esse aqui lambeu água, esse aqui não vai. Esse aqui dobrou de joelho, esse aqui não vai. Não, os que ajoelhavam para beber com a boca na água, esse também não ia, né? Os que jogam. Eu estava olhando ali, mas foi muito rápido. A gente tem, eu sei, quando eu era menina, que a gente ia lá no corgo, lavar roupa, fazer, eu tomava água assim, ó. Eu sei se os irmãos já beberam água assim. Você lá na fonte, lá onde tem muita água, você joga a água assim, ó. Lá você bebe até encher. A mão jogando água na boca. Não sei se era essa estratégia. Eu já bebi água assim. Tá bebendo água. Quando tá bebendo água aqui, tá de olho. Tá de olho, ó. Você tá aqui, ó. Aquele que abaixou, não. Aquele tá assim, ó, tá de olho no que tá. Eu já bebi muito quando eu era menina, né? Que depois deu grande e vim embora pra rua, eu não lembro mais se eu fiz isso. Você baixa aqui, ó. Você não ajoelha, você não baixa a boca na água. Você não leva a boca na água, você joga com a mão. Não sei se era esse jeito que eles faziam, né? Mas eu digo assim, é uma maneira de você estar bebendo e vigiando. Ó, jogando água na boca. Já pôs a boca na água, assim, então já ficou aqui, ó. Não ficou de olho no inimigo. Pode ser isso. Eu sei, é a estratégia que Deus deu. Talvez Deus queria tirar aqueles homens daquele jeito. Né? Então, assim, é a estratégia de Deus. Louvado seja Deus. E disse Gideão, os que lamberam as águas, os que não botou a boca na água, os que não fizeram como Deus não queria, né? Deus não queria assim, não foi assim. Então, aqueles que fez como Deus queria, foi só os 300. Olha só, mais de 30 mil pessoas. A Bíblia diz que são muitos chamados, poucos escolhidos. Por que numa multidão de 1000, a igreja que tem 1000 pessoas, são chamados poucos? Por isso, né? Às vezes Deus olha lá, aquele que você nem dá nada. Deus levanta ele e ele vem e ele faz uma obra extraordinária, né? Na oração, ele faz uma obra extraordinária na escola dominical, ele faz uma obra extraordinária na liderança das irmãs, nos varões, né? No evangelismo. Por quê? Porque é aquela pessoa que Deus escolheu do jeito que ele é. Louvado é o nome de Jesus. E disse o Senhor a Gideão, com 300 homens que lamberam as águas, os levarei e darei os midianitas na sua mão. Portanto, todos os demais se retiraram, cada um para o seu lugar. Louvado seja Deus. Só os que lamberam as águas. Sabe lá a posição deles, como é que é? A gente não sabe como foi esse lamber de água, mas só sabe que do jeito que Deus falou que não era, não era. Aquele que ajoelhasse, aquele que bebesse igual cachorro, esse não iria. Então, aquele que fez do jeito que Deus mandou. Aleluia. E assim, irmãos, inconsciente, porque eles não sabiam que jeito que era que Deus queria. Eles vieram beber a água. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes nós aqui não sabemos aonde Deus quer nos usar. Glória a Deus. Às vezes você não sabe aonde Deus quer te usar, mas fica na posição que Ele vai te mostrar o jeito que você vai beber água, o jeito que você vai fazer a obra. Glória a Deus. O Senhor vai te mostrar.
Aleluia. Ah, não, irmãs, eu não queria lavar banheiro, mas é onde Deus quer te usar. Ah, não, eu não queria lavar vazia, não. Eu já vi gente falar, não, se for para lavar vazia, nem lá eu vou. Glória a Deus. Como é que Deus quer te usar, você sabe? Aqueles homens não sabiam que eles iam ser escolhidos por isso, daquele jeito de beber água, não. Glória a Deus, ele não sabia, mas Deus escolheu ele pela maneira de tomar água. Foi o jeito que ele escolheu. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Vamos lá, estou terminando. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço ao arraial. Irmãs, não é fácil. A Gideão, olha, imagina, quando Deus, era mais de 30 mil pessoas para a guerra, mais de 30 mil homens. Aí voltou 20 e tantos mil. Aí voltou 10 mil. E aí ficou só 300. Será que Gideão não teve uma preocupação? Teve, porque aqui o versículo 10 fala assim, Gideão, Deus falou para Gideão, se você ainda tem medo, eu vou te dar uma prova, vai lá. Quando Gideão chegou lá, irmão, caladinho, sabe, disfarçado, ele e o moço dele, o companheiro de confiança dele, disfarçado, Deus deu uma oportunidade para ele ouvir um cara lá, um rapaz, um moço que tinha sonhado que Deus ia dar vitória para Israel. Irmã, Deus é Deus tremendo. Vai lá, meu servo, Rabachu de Maia, que eu vou te mostrar, que eu vou te dar essa vitória. Glória a Deus. Quantas vezes nós estamos aqui, aí Deus usa um profeta, uma profetisa, vai lá, coloca a mão no seu ombro, na sua cabeça e ora e fala, eu vou te dar vitória. Por quê? Porque nós estamos com medo, nós estamos com Gideão, meu Deus, ficou só 300 e agora? O que nós vamos fazer? Eu creio que Gideão ficou preocupado, né? Aí quando ele desceu lá, escutou, irmãos, assim, lá já escutou, já foi direto aonde estava a palavra que ele precisava de ouvir. Não, eu sonhei que aqueles homens lá, aquele povo lá, eles iam vencer, nós ia perder. Glória a Deus. E aí o que Gideão fez? Aí Gideão acreditou, agora eu sei que a vitória está na nossa mão. Glória a Deus. Deixa eu já encerrar aqui. E ouviram o que dizem, então fortalecida as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo da sentinela. Ele foi lá aonde estava o complô. Olha lá que diz assim, ó, até o extremo da sentinela, onde estava lá o complô da luta dos midianitas, né? Louvado seja Deus. Eu perdi aqui. O 12, né? E os midianitas, amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhoto, como eu falei aqui no início, né? Jaziam no vale como gafanhoto, em multidão, e era inumerável os seus camelos, como areia que há na praia. Imagina o tanto de gente que tinha ali para guerrear. Glória a Deus, mas Deus é tremendo. Olha o último aqui. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia, eis que tive um sonho e vi, olha só o sonho que ele teve, um pão de cevada, glória a Deus, torrado, aleluia, rodava pelo arraial. Quem era que estava rodando? Gideão, aleluia, rodava pelo o arraial dos midianitas, chegando à tenda do comandante, derrubou e ficou caída. Aí vai continuar a história, vai continuar amanhã a missionária deve estar por aí, né? Vai falar direitinho. Será que esse pão aqui, ele rodando, deve ser o poder de Deus, né? Ele derrubou as tendas? Eu acredito assim, eu acredito que o pão de cevada pode ser, eu nunca fui a fundo nisso aqui, mas isso é no sentido espiritual, né? É no sentido espiritual. Eu creio que pode ser esse pão de cevada, né? Pode ser a coragem. O pão, para mim aí, nesse sonho dele, o pão era o Gideão, que estava rodeando a cidade, né? Rodeando para... Pois então, é, aí, isso, pode ser... Então, pode ser a coragem de Gideão, pode ser Gideão, porque, irmãos, esse pão aqui, ele tem um significado, desse sonho, ele tem um significado, que esse pão rodava o arraial. Gideão estava por ali rodeando esse arraial, né? E ele chegava na tenda do comandante do exército. Pode ser o Espírito de Deus, porque com 300 homens, não ia vencer essa guerra.
Pode ser que o Espírito de Deus seria esse pão. E ele chegava e ele destruía. E aí da manhã em diante a gente vai entender direitinho isso aqui, porque aqui continua esse sonho, né? Ele vai continuar e vai ter o desfecho. Mas eu só sei que nós vamos voltar lá nos 300. Nós vamos voltar para nós encerrar aqui, que nós possamos ser um desses 300. Que nós possamos ser um desses escolhidos. Que Deus escolheu, que Deus deu estratégia, que Deus deu força e que estamos aqui para quê? Para ajudar a guerrear, para ajudar a vencer, para ajudar na obra, para ajudar a fazer aquilo que o nosso pastor, ele tem colocado na nossa mão, né? Que a nossa líder tem colocado em nossa mão, porque a missionária está falando, nós estamos vivendo tempo de guerra, tempo difícil, né? Tempo de luta, de batalha, louvado seja Deus, e que nós venhamos a ter coragem para estar vencendo juntamente com a igreja, em nome de Jesus. Já passei do horário.